Bem, amigos, agora nós iremos, voltando a esse raciocínio de porcentagem, nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? O principal agora não vai ser o custo, o principal agora vai ser a venda, tá? Então, eu bolei aí com vocês um exemplo que eu comprei uma mercadoria por R$611 e tive um prejuízo. Agora também eu mudei um pouco o exemplo. Eu tive um prejuízo de 30%. E eu quero saber por quanto que foi vendido, tá? Essa mercadoria. Tá certo? Então, compramos por 611, tivemos um prejuízo de 30%, e eu quero saber por quanto foi vendido. Nada dito, o principal é o custo. Então, nada dito, você iria colocar 611 correspondente a 100%. Porém, nessa questão, eu disse o seguinte, que foi, o custo da mercadoria foi de R$611, tá certo? Com um prejuízo de 30%, só que esse prejuízo de 30% ele foi calculado sobre o preço de venda. Né? Então, se ele foi calculado sobre o preço de venda, quer dizer que o principal agora é que é a venda. O principal agora é que a venda é que agora é o 100%. Tudo bem? Então, vamos juntos aqui, fazer nosso quadrinho. Então, coloquei com vocês aqui os itens já dessa questão, desse exemplo. E aqui você vai ter aí 3 colunas. Aqui vai ser custo, menos, porque é prejuízo agora, resulta na venda. Essa daqui vai ser o percentual, tá certo? E aqui você vai ter a grana, ok? Então aqui, ó, qual foi nosso prejuízo? 30%. Só que esse prejuízo, ele foi de 30%, porém, ele foi calculado sobre o preço de venda. Então, se ele foi calculado sobre o preço de venda, então aqui equivale 100%. Tá? Calculado, vou botar aqui de vermelho, calculado aqui sobre o preço de venda. Tudo bem? Bem, que valor que eu coloco aqui, que depois de tirar 30%, resulta em 100%. Você que falou 70%, aqui não posso colocar 70%, porque é prejuízo. Então tem que ser um valor que tirando, que subtraindo 30% de 100. Então 70 seria se fosse lucro, né? Então se aqui fosse um lucro, aí seria 70 mais 30 igual a 100, mas aqui é prejuízo. Então na verdade nós iremos colocar aqui quanto? 130%. E a questão, ela me falou que ela comprou essa mercadoria por R$611. E ele quer saber por quanto que foi vendido. Tá aí. Você esquece o prejuízo, que ele não perguntou o prejuízo. E aí você vai descobrir por quanto foi vendido. X é igual, tá, ao produto da outra linha, que vai ser 611. Ó. X é igual ao produto da outra linha, que é 611 vezes 100%, dividido aí por quanto? Pela linha do X, que é 130, né? 130. Beleza. Feito isso, né? Feito isso, você vai fazer o quê? Esse zerinho aqui simplifica com esse zerinho aqui. E nós vamos dividir agora 611 por 13. Vamos fazer aqui? Vem aqui, vou fazer bem aqui. 611 dividido por 13, você começa a primeira perguntinha. Quantas vezes o 13 cabe no 61? 4 vezes, não é isso? Então 4 vezes 13 dá 52. Essa diferença aqui deu quanto? 10, tira 2, 8 mais 1, 9. Então aqui ficou 9. E aqui ficou 1. E aí para você descobrir quantas vezes o 13 cabe no 91, você faz a seguinte pergunta. Que número que eu multiplico por 3 que dá final 1? É o 7. Concorda comigo? Então 7 vezes 3 dá 21, vão 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Subtraiu deu quanto? 0. Então ficou 47. Aqui você vai colocar aqui desse lado. 47. Completando com esse zerinho aqui. 470. Então ele foi vendido por 470. Tudo bem? Então aí está o tempinho para você copiar. Agora nós iremos ao nosso novo tópico. Tá bom? Encerramos aí a porcentagem. Tá? Então o nosso novo tópico aí será agora a juros simples, tá certo? Juros simples
é uma continuação aí da nossa porcentagem, né? Porém, agora eu vou calcular também sobre o tempo. Então, qual a ideia principal do juros simples? É o rendimento do capital. Então, você vai calcular o percentual de um determinado capital, porém, agora também agregando aí o tempo em função, o tempo que esse capital ficou aplicado, ou o tempo de mora, né? Que uma dívida levou a ser quitada, demorou a ser quitada, tá certo? Então, a nossa próxima etapa agora é falar o seguinte: juros simples é a remuneração do capital. Então, você vai ter no juros simples, você vai ter capital, você vai ter taxa, você vai ter tempo. Para você descobrir o montante, você vai ter capital e você vai ter os juros. Agora, eu vou passar para vocês alguns sinônimos que eu posso colocar aí, tá bom? Então, esses sinônimos que nós vamos trabalhar são o seguinte, vamos lá. Então, colocando aqui, ó, juros simples. Você vai ter o quê? O que é o juros simples? É a remuneração do capital. É a remuneração do capital. E aqui nós vamos ter algumas variáveis, né, que eu já quero colocar para vocês, que é o M, o C, o J, o I e o T. M, C, J é o que você deve gravar agora. Pense no funk e lembre, MC JIT. É o nome desse rapper, né? É assim que fala? Rapper. Que está cantando essa música Juros Simples aqui pra gente. Então, quem é o M? Quem é o M? O M é o montante. Anote aí que o M é o montante. Ou valor futuro. Valor futuro. Só que às vezes ele não vem no enunciado nem como montante e nem como valor futuro. Mas o problema passa para você a ideia que esse valor representa no enunciado um futuro. Aplicou hoje e resgatou após 5 meses, né? Passou essa ideia, resgatou após 5 meses, investiu, né? E depois ele recolheu parte desse investimento. Então, que passar para você a ideia de futuro na questão, tá? Porque às vezes o verbo também não está no futuro e tal, mas na questão passou para você a ideia de futuro, aí você já sabe que é juros, que é o montante. Tudo bem? Então, agora, o C nós vamos colocar ele como capital ou valor presente. O C é o capital ou valor presente. Então, qualquer ideia de valor presente que você tiver na questão, a ideia de presente, né? Aplicou, por exemplo, agora, aplicou, investiu, né? Depositou, passou essa ideia para você de presente na questão, você vai colocar no capital. Tá bom? Uma dívida hoje, no valor de, se transformou, ó, hoje. Passa para você a ideia de presente. Se transformou, né, irá se transformar, passa para você a ideia de futuro. Tá bom? Então, beleza. O próximo é os juros. O próximo vai ser os juros. Que também recebe o nome de rendimento. Tá bom? Veja que os juros, ele não está acompanhado do percentual. Tipo, 5% ao mês. Ele não está acompanhado desse percentual ao período. O percentual ao período vem aqui, ó, na taxa. Então, taxa, que ela vai estar assim, percentual ao período. E o T é o tempo ou prazo, tá? Que vai estar também em períodos. E a taxa e o tempo, eles devem estar sempre o quê? Coloque aí, mesma
mesma unidade. Tudo bem? Então coloque aí, mesma unidade. Então essas aqui são as informações que você tem que saber, né, sobre juros simples, né? E o juros simples, ele também vai ser aí uma proporção. A formulinha dele que você deve gravar aí, é essa aqui, ó. J é igual a CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. Tudo bem? Daqui a pouco vai aparecer para a gente aí esse K aqui, que eu vou trabalhar com vocês, mas eu não expliquei ele ainda, mas já estou colocando ele ali. Tá bom? E depois, a outra fórmula que vocês vão gravar comigo aí é a fórmula do montante, que é o montante, é o capital mais os juros. Então você tem essas duas aí, ó. Essas duas aí que eu quero que vocês gravem. Coloquem aí já, por favor. Eu gostaria até de fazer esse comentário agora com vocês. E vocês vão colocar para mim um índice de fórmulas. Essa é a primeira. E essa daqui é a segunda. Nós vamos anotar aí, porque nós vamos ter que trabalhar agora com uma quantidade de fórmulas agora aí que vai deixar um pouquinho. Se a gente não anotar uma folha à parte, a gente pode se perder. Tá bom? Então, juntos comigo, a questão aqui, bem simples, agora ficou o seguinte. Imagine um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Um fluxo de caixa é um gráfico financeiro. É uma reta, tá certo? Que determina aí o nosso período. As aplicações na data zero, na data inicial, e as retiradas nas datas futuras ou vice-versa, porque o fluxo de caixa depende muito de quem está vendo. Esse fluxo de caixa aqui eu vou colocar em relação a nós. Então, por exemplo, nós investimos na data zero e no futuro nós iremos resgatar. Tudo bem? Então, na data zero, eu investi R$2.000. Vou fazer aqui um exemplo em que o capital investido vai ser de R$2.000 a uma taxa aí de 10% ao mês, por um tempo, por um prazo de 3 meses. Anote aí. Tá certo? Então, você vai ter o quê? 2.000 você aplicou na data zero. Esse 2.000 aqui, eu pergunto para vocês, esse 2.000 aqui sofre juros? Sofre algum acréscimo de 10% nesse momento? Não. Tá bom? Não sofre nesse momento. Por quê? Primeiro, quando você trabalha, você primeiro trabalha, certo? Para que depois você receba. Não é assim que funciona? Né? Então a mesma coisa acontece com o dinheiro. Porque se você fosse primeiro receber para depois trabalhar, com certeza você, né? Aquelas pessoas, né, que falam, vou descansar, vou ficar em casa descansando, relaxando aí na caminha, iria optar em ficar, né? Já recebeu o dinheiro mesmo, então iria optar em ficar em casa. Então a mesma coisa acontece com o dinheiro. Você deposita o dinheiro na poupança, deposita aí o dinheiro para fazer o investimento, e aí esse dinheiro vai ficar por um período que geralmente é um mês, né? Normalmente, mas pode ser mais de um mês, mas normalmente é um mês. E aí você vai ter o quê? Depois de um mês que esse dinheiro foi trabalhado, né? O banco emprestou, investiu, aí sim o banco te remunera por esse dinheiro que você emprestou para o banco. Ok? Então, lembre que primeiro você deposita o dinheiro e depois esse dinheiro ele é remunerado. Então, na sequência aqui, você vai ter o quê? Você vai ter aqui 1, e aí você vai ter 2.000 mais 10% de 2.000. E quanto vale 10% de 2.000? Vai ser 2.000 aqui, vezes 10 sobre 100. Né? Então, 2.000 é 10 sobre 100. Você vai ter o quê? Esses dois zerinhos aqui, ó, você elimina. 2 zerinhos de baixo com 2 zerinhos de cima. Resultado de 10% de 2.000 é 200. Ok? Então, aqui eu vou acrescentar R$200. Tudo bem? Então, na sequência, somando aqui, você vai ter o quê? Você vai ter 2.200.
R$ 2.200. Ok? Mas não vai ser por 3 meses? A aplicação não serão por 3 meses? Então aqui você vai para o segundo mês. No segundo mês, você vai ter... Deixa eu descer. Ficou muito coladinho aqui essa turma aqui. Então vou botar aqui 2.000, capital 2.000. Né? Só repetindo aqui o exemplo. Né? Capital 2.000, a uma taxa 10% ao mês, por um prazo de 3 meses. Tranquilo? Então aqui eu botei 2.000 vezes 10%. Corta, R$ 200 está aí. Né? E aí no segundo mês, você vai ter 2.200 mais 10% de quanto, gente? E agora? Né? E agora? Você vai fazer o quê? 10% de 2.200 ou 10% de 2.000? Bem, para você que respondeu 10% de 2.200, você errou. Por quê? Voltando comigo aqui em cima, eu falei o quê? Que o juro simples é a remuneração de quem? Do capital. Certo? Então, no juro simples, a porcentagem vai sempre incidir sobre quem? Sobre o principal, sobre o capital que foi investido no início. Então, no nosso exemplo aqui, ele vai ser sempre 10% de quem? De 2.000. Tudo bem? Então, aqui você vai colocar o quê? Você vai colocar R$ 2.200, porque é 10% de 2.000. Então, ficou quanto agora? 2.400. E, finalmente, quando você for sacar, você vai ter o quê? 2.400 mais 200, que vai dar 2.600. Esse 2.600 aqui é o valor de saque. Então, vamos entender aqui. Esse aqui é o fluxo de caixa nosso. Então, na data zero, nós depositamos o dinheiro aonde? No banco. Então, saiu do nosso bolso, por isso que a setinha está para baixo, saiu R$ 2.000. E no terceiro mês aqui, nós iremos o quê? Nós iremos sacar esse dinheiro. Né? Nós iremos pegar. Então, você vai ter o que aqui? Você vai sacar 2.600. Para o fluxo de caixa do banco, ficou como essa ideia aqui? Bem, ficou assim, ó. Ficou setinha para cima, na data 0, que lá está entrando 2.000. E setinha para baixo, na data 3, que lá está saindo 2.600. Então, repetindo com vocês, esse fluxo de caixa aqui é o do banco. Né? Que ele recebeu R$ 2.000 e depois ele teve que pagar 2.600. O que eu quero só que vocês entendam é que o fluxo de caixa ele só nos interessa pela forma de quem está vendo. Só para você entender que setinha para baixo é saída, ó, está saindo, e setinha para cima é entrada. No fluxo de caixa do banco, na data 0 entrou 2.000, mas na data 3 saiu 2.600. E no fluxo de caixa nosso, né, da pessoa física, aí, na data 0 saiu 2.000 e na data 3 entrou 2.600. Tudo bem? Isso aqui para a gente não vai fazer muita diferença, mas só para a gente entender a ideia das entradas e das saídas. Ok? Então aí tá para você anotar esse exemplo aí. Tá bom? Então eu gostaria de resolver agora essa situação com vocês, né? Só que de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples, né? Que seria como? Pela fórmula já direto. Então, vou apagar ele daquele lado. Isso. Deu tempo aí para vocês. E aí eu vou colocar aqui com vocês a fórmula, né? A formulinha aqui, ó. J é igual CIT sobre 100. E a outra fórmula é montante é igual a capital mais juros. Beleza. Com essa situação, com essa brincadeira aqui, imagina agora trabalhando com o MC-JIT. MC-JIT. Você tem que gravar esse rapper agora, né? O nome dele, né? MC-JIT. Onde eu chego para você e falo que eu apliquei R$2.000 a uma taxa de 10% ao mês por um prazo de 3 meses.
E eu quero saber primeiro os juros e depois o montante. E aí, na sequência, eu quero que você observe o seguinte. Que o prazo está na mesma unidade de quem? Da taxa. Tudo bem? Então, eu não preciso transformar, não preciso me preocupar com nada. Tudo bem? Então, dando sequência agora, ele quer saber primeiro os juros. Qual a fórmula dos juros? J é igual a CIT sobre 100. Não é isso? Só que aí eu me atrapalhei, né? Eu me atrapalhei e escrevi, peraí só um minutinho. Escrevi aqui a fórmula, né? CIT sobre 100. Me atrapalhei e escrevi a fórmula de novo. Mas eu escrevi porque eu sou repetitivo, né? A matemática você só aprende assim, com bastante repetição. Então, no lugar do C, você vai apagar e vai colocar 2.000. No lugar do I, você vai apagar e colocar 10. E no lugar do T, você vai apagar e colocar 3. Aqui é vezes, aqui é vezes. Tá aí, ó. Bacana, né? Então, o que você observou aqui? Toda vez que um número acompanha o símbolo da porcentagem, esse número está sendo dividido por 100. Então, é por isso que aqui no juros simples, eu vou colocar esse 100 aqui, mas esse 100 está relacionado com quem? Com a porcentagem. Ok? Então, aqui ficou simples agora. Ó. A parte que a gente mais gosta, né? Simplificação. Ó. 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos de baixo, com 2 zerinhos em cima. Quanto que vale 200 vezes 3? Os juros vai ser igual a 600. Pronto, tá aí. Ó. Calculamos já os juros. E o montante? Bem, o montante eu falei para vocês que é capital mais os juros. Como eu já disse, sou repetitivo, e eu coloquei a letra aqui de novo. Mas quem é essa letra aqui? Quem é o capital? 2.000. Então você apaga o 2.000 e coloca... você apaga o C e coloca 2.000. E quem é o J? Quem é o rendimento? É 600. Então você apaga o J e coloca 600. Então quanto que vale aqui? Ó? Montante vai ser 2.600. Tá aí, né? Essa parte é interessante para que você anote aí. Daqui a pouco a gente vai começar a dificultar mais. Beleza? Então, copiaram? Deu tempo de copiar certinho? Beleza. Então agora nós já iremos voltar aí resolvendo uma questão mais elaborada. Tudo bem? Vamos juntos?